Mais um momento da nossa liturgia da palavra, que eu transmito diariamente nos meus endereços telemáticos de forma antecipada, para ser um ajudador dos presidentes de celebrações, tanto da palavra quanto eucarística. Eu pesquiso em sites fidedignos justamente para isso, como por exemplo o site da revista .arautos.org, os livros Dia a Dia com o Evangelho, Palavra e Vida, Igreja em Oração. Acesse Paulo Roberto Maciel e vá ao YouTube com mais de 10 mil vídeos diversos, Instagram, Facebook, blog. Para ir direto ao Instagram, digite Paulo Roberto Maciel 6 barra. Neste vídeo, a liturgia referente ao dia 10 de janeiro de 2025, sexta-feira do tempo do Natal, depois da Epifania, no ano litúrgico C, onde se destaca o Evangelho de São Lucas, pelo menos na liturgia dominical. A cor dos paramentos litúrgicos é branca. No rito temos a missa própria com o prefácio da Epifania. Primeira leitura, leitura da primeira carta de São João, capítulo 5, versículos do 5 ao 13. Caríssimos, quem é o vencedor do mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este é o que veio pela água e pelo sangue, Jesus Cristo. Não veio somente com água, mas com a água e o sangue. E o Espírito é que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Assim são três que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes. Se aceitamos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Este é o testemunho de Deus, pois ele deu testemunho a respeito de seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem este testemunho dentro de si. Aquele que não crê em Deus faz dele um mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus deu a respeito de seu Filho. E o testemunho é este: Deus nos deu a vida eterna e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. Eu vos escrevo estas coisas a vós que acreditastes no nome do Filho de Deus, para que saibais que possuís a vida eterna. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos ao Salmo responsorial, ao 147 na Bíblia Vulgata e 147b de Jerusalém. Versículos do 12 ao 13, 14 ao 15, 19 ao 20, refrão 12a. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Repitamos: glorifica o Senhor, Jerusalém. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Ó Sião, canta louvores ao teu Deus, pois reforçou com segurança as tuas portas, e os teus filhos em teu seio abençoou. Glorifica o Senhor, Jerusalém. A paz em teus limites garantiu, e te dá como alimento a flor do trigo. Ele envia suas ordens para a terra, e a palavra que ele diz corre veloz. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Anuncia a Jacó sua palavra, seus preceitos, suas leis a Israel. Nenhum povo recebeu tanto carinho, a nenhum outro revelou os seus preceitos. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Repitamos: glorifica o Senhor, Jerusalém. Agora vamos aclamar o Santo Evangelho e depois proclamá-lo. Vamos, Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículos do 12 ao 16. Aleluia, 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 aleluia. Jesus pregava a boa nova, o reino anunciando, e curava toda espécie de doenças entre o povo. Aleluia, 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 aleluia,
Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia. Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas, capítulo 5, versículos do 12 ao 16. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo aconteceu que Jesus estava numa cidade, e havia ali um homem leproso. Vendo Jesus o homem, caiu a seus pés e pediu: Senhor, se queres, tu tens o poder de me purificar. Jesus estendeu a mão sobre ele e disse, tocando-o: Eu quero, fica purificado. E imediatamente a lepra o deixou. E Jesus respondeu-lhe: Não digas nada a ninguém. Vai mostrar-te ao sacerdote. Oferece pela purificação o prescrito por Moisés como prova de sua cura. Não obstante, sua fama ia crescendo, e numerosas multidões acorriam para ouvi-lo e serem curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e se entregava à oração. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Vamos à reflexão, vamos à interpretação do texto. Livro Igreja em Oração diz o seguinte: Se queres, tem o poder de purificar-me. Lucas 5, versículo 12. Jesus quer purificar a cada um de nós, mas ainda, e mais ainda, Jesus purifica habitualmente cada um de nós. Como ele faz? Segundo a primeira leitura, ele o faz pelo Espírito, pela água e pelo sangue. A primeira carta de São João, capítulo 5, versículo 7. Pela água e pelo sangue somos purificados. Estou até tomando água para lubrificar as pregas vocais. De fato, ao morrer na cruz, Jesus nos deu o seu Espírito. João capítulo 19, versículo 30. Como o daria novamente em Pentecostes. E é assim que nós recebemos o Espírito de Cristo pela água ao sermos batizados e pelo sangue cada vez que sofremos por amor a Ele. E é este amor, recebido nos sacramentos e reiterados por nossa vivência fiel, que vai nos purificando das obras mortas do pecado, conforme Hebreus, capítulo 9, versículo 14, e fazendo de cada um de nós uma hóstia viva, santa e agradável a Deus, Romanos 12, versículo 1. É esta a pureza que Jesus quer nos dar e que o nosso coração almeja receber. Vamos agora à reflexão do livro Dia a Dia com o Evangelho. Ao curar o leproso, Jesus lhe restitui a possibilidade de voltar ao convívio social, pois um doente de lepra era evitado por todos. A cura se dá em dois movimentos. Primeiro, o homem reconhece o poder de Jesus, prostra-se a seus pés e respeitosamente lhe pede para ser purificado. Em seguida, Jesus lhe dá a devida atenção e com a simples palavra quero e um toque, deixa-o livre da enfermidade. Apresentar-se ao sacerdote após a cura era exigência para ser oficialmente reintegrado na sociedade. Ao saber do fato, a multidão vai se reunindo ao redor de Jesus para o ouvir e ser curada de suas doenças. Jesus, no entanto, mostra o seu perfeito equilíbrio, por isso afasta-se para rezar em lugar silencioso. Mais uma reflexão do livro Palavra e Vida, 2000 e pouco. Temos aqui sobre Lucas 5, capítulo 5, versículos do 12 ao 16. A lei determinava que os leprosos saíssem de casa e morassem em cavernas. Quem os tocasse ficaria impuro, e por isso, quando apareciam, todos os evitavam.
Jesus era contra a lei do puro e impuro, pois para ele o que sai do coração do homem é o que o torna impuro. Por isso, embora pudesse curar aquele leproso de longe, fez questão de tocá-lo. Como, porém, queria aperfeiçoar a lei e não acabar com ela, falou-lhe que se mostrasse ao sacerdote como era determinado para quem ficasse livre daquela doença. Será que os meus pensamentos são puros? Já que falamos de impureza, né? Puros e impuros, na antiga religião judaica. Vamos aos santos do dia agora. 10 de janeiro é dia de São Paulo de Tebas, eremita do século IV. Devido ao edito do imperador Décio, que ordenava a apostasia a todos os católicos, Paulo de Tebas refugiou-se num deserto, tornando-se o primeiro eremita. São Melquíades é santo de 10 de janeiro, foi papa. Faleceu em 314, recebeu do imperador Constantino o palácio de Latrão e o tornou sua residência papal. Lutou contra os donatistas e procurou estabelecer a concórdia. De acordo com o site da Comunidade Católica Canção Nova, São Melquíades, de origem africana, fazia parte do clero romano até que, em 310, faleceu o Papa Eusébio, e ele foi eleito sucessor de São Pedro. No período de seu pontificado, Melquíades sofreu com a perseguição aos cristãos, que só teve uma trégua quando Constantino Magno venceu a histórica batalha em Roma no ano 312, a qual atribuiu ao Deus dos cristãos, a Jesus Cristo. Com isso surgiu o Edito de Milão, em 313, concedendo a liberdade religiosa. Assim, São Melquíades passou de papa da era da perseguição a papa da libertação dos cristãos, pelo imperador Constantino. Durante os 4 anos de seu pontificado, as piores ameaças nasceram no interior da igreja com os hereges. Melquíades foi grande defensor da fé, por isso combateu principalmente o donatismo, que contestava a legitimação da eleição dos ministros de Deus e fanaticamente se substituía a qualquer autoridade. Os donatistas não admitiam o perdão aos pecadores. Melquíades aproveitou a liberdade religiosa para organizar sedes paroquiais em Roma e recuperar os bens da igreja perdidos durante a perseguição. Através da Eucaristia, semeou a unidade da igreja de Roma com as demais igrejas. Faleceu no ano 314. E de Santo Agostinho, doutor da igreja, recebeu o seguinte reconhecimento: verdadeiro filho da paz, verdadeiro pai dos cristãos. Santo do dia, 10 de janeiro, São Gregório de Nissa, bispo, mais ou menos do ano 400, quando faleceu, irmão de São Basílio Magno e de Santa Macrina. Sob influência de São Gregório Nazianzen, abraçou o serviço divino e foi escolhido bispo de Nissa, na atual Turquia. De acordo com um texto do padre Evaldo César de Souza, missionário redentorista, o nome de Gregório de Nissa aparece sempre associado ao de seu irmão Basílio e ao de outro Gregório, Nazianzeno, de Nazianzo. Os três são conhecidos como padres capadócios. Gregório de Nissa pertencia a uma família tradicionalmente cristã. O pai era um retórico estimado e a mãe era uma mulher de muita fé e piedade. O avô de Gregório de Nissa teve a honra de sofrer o martírio e sua irmã mais velha, Macrina, foi mais tarde canonizada. A família de Gregório de Nissa buscou zelar pela formação de seus filhos, tanto que enviou seu primogênito, São Basílio Magno, para estudar em Constantinopla e Atenas, berços culturais da época. Com o retorno de Basílio, este recebeu a missão de formar seu irmão mais novo nas artes da cultura clássica.
Gregório não foi apenas um bom discípulo, chegou a ultrapassar o seu irmão, apesar de nunca ter tido oportunidade de estudar em um dos grandes centros culturais do período em que viveu. Gregório de Nissa queria dedicar-se ao magistério, mas, no ano 372, o imperador Valente decidiu enfraquecer o poder eclesiástico da região através da divisão da Capadócia em duas partes. Percebendo de imediato o ardil do imperador, Basílio, que nessa época já era bispo de Cesareia e exercia grande influência em toda a região, decidiu agir rápido e nomeou novos bispos para a nova Capadócia, e entre eles estava Gregório de Nissa. Era a providência de Deus alterando os rumos da vida de nosso santo. Mesmo contrariado em seu plano, Gregório assumiu com todo o amor a missão que Deus lhe confiou. O povo de Nissa, cidade da região central da Capadócia, reconhecia nele o bom pastor, a imagem de Jesus Cristo. Entretanto, alguns hereges tramavam contra sua vida e em 376 conseguiram que ele fosse expulso e exilado de Nissa através de falsas acusações de inexatidão na contabilidade de sua diocese. Apenas 2 anos depois, após a morte do imperador Valente, Gregório retornou a Nissa, onde foi recebido triunfalmente pelo povo. A população o recebeu com entusiasmo. Ficou conhecido em sua época por sua fé inabalável, uma profunda cultura teológica e vastíssima ciência, e isso capacitava-o primorosamente para empreender, mesmo após a morte do irmão, uma verdadeira cruzada contra os hereges, especialmente os arianos. Como bispo, soube encontrar uma linguagem simples e direta para apresentar ao seu rebanho ensinamentos concretos, ao mesmo tempo que escrevia com profundidade teológica poucas vezes vista. São Gregório de Nissa participou de inúmeros sínodos e concílios, entre os quais merece destaque o Concílio de Constantinopla em 381. Foi dele o discurso de abertura e os demais bispos entusiasmaram-se com suas palavras cheias de vigor, temor a Deus e amor à Igreja de Cristo. Em 394 assistiu pela última vez a um sínodo, pois pouco tempo depois veio a falecer. Santo do dia 10 de janeiro. São João de Jerusalém, bispo, faleceu em 417. Em tempos de controvérsia sobre a verdadeira doutrina na cidade de Jerusalém, trabalhou arduamente pela fé católica e pela paz na igreja. Santo do dia 10 de janeiro, São Pedro de Urselo, monge, faleceu por volta de 987 ou 988, depois de ter sido doge de Veneza, uma autoridade importante. Passou o resto de sua vida num ermo próximo da abadia de São Miguel de Quixá, na França. Santo do dia 10 de janeiro, São Gregório X, Papa, faleceu em 1276. Para promover a conciliação entre os cristãos e recuperar a Terra Santa, Gregório X, como Papa, convocou o Segundo Concílio Ecumênico de Lyon. Santo do dia 10 de janeiro, Beato Gonçalo Amarante, presbítero, sinônimo de padre, faleceu em mais ou menos 1259. Foi um sacerdote de Braga, Portugal, que após uma peregrinação pela Terra Santa tornou-se dominicano e finalmente retirou-se para um ermo, um local isolado. De acordo com o site Liturgia, Gonçalo de Amarante nasceu em Tagilde, Vizela, Portugal, por volta do ano 1200. Passou a adolescência como aluno na escola de arquiepiscopal, Escola Arquiepiscopal de Braga, Portugal. E foi ordenado presbítero, foi pároco de São Paio de Vizela. Durante 14 anos peregrinou na Terra Santa e em Roma. Depois do regresso à pátria, entregou-se à vida eremítica.
Mais tarde entrou na Ordem dos Pregadores e exerceu o ministério da pregação com grande fruto das almas. Morreu por volta do ano 1260 ou 1259. Santa do dia 10 de janeiro, Beata Ana dos Anjos Monteagudo, virgem, faleceu em 1686. Foi uma religiosa dominicana nascida no Peru, possuía os dons da profecia e do conselho. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, e meu Deus é nosso Senhor Jesus Cristo. Eu desejo essa paz para você. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você deseja, se for para o seu bem. Professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando pedimos, solicitamos algo. Sim, não ou espere. Qualquer destas respostas devemos acatar, pois estamos lidando com o Criador do Universo, o Pai Celestial, o Deus onisciente, onipotente e onipresente. E agora eu clamo, Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Um dia ele voltará e será o juízo final. Teremos corpos glorificados, transformados, transfigurados. São Paulo, apóstolo, diz: o sofrimento de agora nem se compara com a glória futura que será revelada em nós. Nós que acreditamos em Jesus, que somos batizados e nos arrependemos de nossos pecados. Então, arrependa-se dos seus pecados para vivermos com corpos glorificados, com novas propriedades, corpos semelhantes aos dos anjos de Deus, e Jesus ressuscitado, quando ele atravessou paredes, mudou sua aparência, desapareceu da frente dos discípulos de Emaús no segundo, andou sobre as águas. Então é um corpo diferente, e estaremos com esse corpo para o resto, como eu poderia dizer, por todos os séculos dos séculos, sempre, perenemente, com a visão beatífica de Deus. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos e espirituais. Pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco, com todos os santos, com todos os anjos de Deus. Acesse Paulo Roberto Maciel, e vá ao YouTube, Instagram, Facebook e blog.